Amados, nós vamos ter o privilégio de trazer uma mensagem baseada no livro de Romanos. E eu quero apresentar para vocês o tema A Segurança Espiritual do Cristão. E eu quero convidar você para que abra o capítulo 8 aí de Romanos. E inicialmente nós vamos ler apenas o versículo 1. Mas eu quero pedir que você se mantenha aí no livro de Romanos, atento, porque nós vamos estudar o capítulo 8, ok? Agora vamos fazer aqui um comentário, dê licença aí um pouquinho, né? Você que está nos assistindo pelo canal e aqui na igreja acompanhando. O livro de Romanos é o seguinte: ele é o maior tratado sobre a fé cristã. Não existe no Novo Testamento um livro, uma carta, que explique melhor a nossa fé. A obra de Jesus na cruz, a missão de Jesus neste mundo, o que é o cristianismo, o que Deus espera de nós. E Paulo, no livro, na carta aos Romanos, ele faz uma análise da vida do homem sem Deus, da vida do homem judeu e da vida do cristão, sendo ele judeu ou gentio. Então, Paulo, ele faz um apanhado, um verdadeiro tratado da nossa fé, e ele explica. O livro tem duas divisões. Do capítulo 1 ao 11 é ensino, ensinando verdades espirituais. Do 12 ao 16 é a parte prática da vida cristã. Então, essa divisão, essa separação é muito importante. Olha, eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 1, onde ele descreve a humanidade, o pecado da humanidade. Ele diz a origem, meus irmãos, da depravação moral. Ele vai mostrar que toda depravação moral que nós conhecemos, toda imoralidade, foi por causa que o homem rejeitou o conhecimento de Deus e se enveredou pela idolatria. Leia o capítulo 1 para você ver. Ele descreve por que Deus permitiu que o ser humano se complicasse na vida dele, moralmente, a vida pecaminosa do ser humano, a cegueira que tem no ser humano. Capítulo 2 e 3, ele fala que os judeus não são melhores do que os demais homens na terra. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. Capítulo 2 e o capítulo 3 é mostrando que todos são pecadores, seja judeu, seja gentil ou grego, que é o nosso caso, né? Porque quem não era judeu era chamado de gentil ou grego, ou até mesmo os bárbaros, como nós vimos na leitura do capítulo 28 de Atos, né? Os bárbaros. Moral da história. No capítulo 4, falei do 2, né, e o 3, no capítulo 4, olha o que Paulo diz. Paulo diz que os judeus não são melhores do que nós, sabe por quê? Porque Abraão não era judeu quando foi chamado por Deus. Ele não era, ele era um gentil, Abraão. E Abraão é o nosso pai. E lá no capítulo 4, meus irmãos, diz que o verdadeiro judeu é aquele que é judeu no coração. Olha que coisa. É incrível. No capítulo 5, ele diz, ele fala da justificação pela fé. E ele faz o paralelo entre Adão e Cristo. Adão trouxe a morte e o pecado. Jesus trouxe a vida e o perdão, a justificação. Olha que coisa. Capítulo 5. No capítulo 6, ele explica que nós não podemos viver no pecado, porque para ele nós já morremos. Olha que coisa. Nós, em Cristo, morremos com Cristo e ressuscitamos com ele. Por isso devemos ter uma nova vida. No capítulo 6. No capítulo 7, ele descreve aquela frase, miserável homem que sou, o mal que eu não quero, isso é que eu faço, não é? E o bem que eu quero fazer não consigo. Sabe o que é isso? O homem sem Deus, o homem sem Jesus. E lá no capítulo 8, que é o de hoje, ele vai dizer, ó, você está lendo aí, não está? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
E vai ser esse o assunto de hoje, o capítulo 8. Pastor Isaías, e o capítulo 9? Eu posso citar o 9, o 10 e o 11. Ele cita de novo a questão dos judeus. Ele diz que Deus não abandonou os judeus, certo? Os judeus continuam no plano de Deus, mas obedecendo agora o relógio divino e não mais uma verdade sobre salvação. Mas os judeus estão no relógio de Deus, aguardando um tempo certo para eles voltarem, conhecerem Jesus e etc. Olha, meus irmãos, é incrível o livro de Romanos. Vamos ficar por aqui, né? Porque senão eu não prego. Mas agora vamos ler Romanos 8, versículo 1, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para quem está em quem? Em Cristo Jesus. Irmãos, por isso o tema da nossa mensagem é a segurança espiritual do cristão. Eu quero, numa matéria introdutória da nossa reflexão, dizer o seguinte, irmãos, olha, nós cristãos, nós nos diferenciamos de todas as demais religiões. Você está me ouvindo bem? Com muito cuidado? Presta atenção, me acompanha no raciocínio. Por que o cristianismo é diferente das demais religiões? Porque nós, irmãos, temos uma segurança. Eu não vou citar nome de religião por uma questão de educação. Ética. Não estou aqui para falar mal citando o nome de religião de A ou B. Mas olha, queridos, a única fé que dá segurança após a morte é o cristianismo. Entende? É a única fé, no caso a fé bíblica, a fé em Cristo, ela é a única que dá ao homem uma segurança após a morte. Que consegue mostrar qual é o fim de cada um de nós que seguimos a Cristo. Por isso o apóstolo Paulo começa: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E aí eu quero chamar a sua atenção para você ler de novo o 7. Porque o 7, irmãos, o capítulo 7, quando as pessoas leem, eu já vi gente dizer assim, está vendo? É por isso que ninguém consegue obedecer a Deus. O próprio apóstolo Paulo está dizendo que o mal que ele não queria fazer, isso ele fazia. Não, vocês não entenderam. Você pode ver que no 6 ele diz, como viveremos no pecado? Nós que para ele já morremos. Quando ele faz aquela indagação, viveremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Ele está falando ali no capítulo 7 do homem sem Deus. Numa pessoa que não nasceu de novo. Numa pessoa que não consegue vencer o pecado dela, sabe por quê? Porque ela não nasceu de novo. Ela não está em Cristo. E agora em Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E voltando aqui para a questão da segurança. Olha, Jesus ele disse palavras assim, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna e ninguém tirará uma delas das minhas mãos. Segurança. Jesus disse, eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Lá em João 5:24 também está escrito, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha aí, meus irmãos. Jesus dizendo. João 10:10 está escrito, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, na Bíblia inteira, a gente vê a segurança que Jesus dá para os seus seguidores, para aqueles que o aceitam como Salvador. Ok? Vamos pensar um pouco, olha. A palavra está em Cristo, não é? A palavra está em Cristo, aqui no versículo, ó. Pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Observe essa expressão, em Cristo. Essa expressão está em Cristo significa que o cristão é uma pessoa que tem um relacionamento com o Senhor Jesus. Significa que vivemos nele e ele vive em nós. Na verdade, esse é o verdadeiro conceito e significado do nome cristão. Quem quer comigo aí ler
2 Coríntios 5,17. Ele é tão conhecido que nem precisa a gente abrir. Quer ver? Bora lá citar? 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo. Observe. Olha o que foi que Paulo começou em Romanos 8:1. Agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Meu Deus. Esse é o sentido. Agora veja comigo Gálatas 2:20. Esse aqui pode ser que alguns vão tentar lembrar também. Gálatas 2:20. E agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora... Vamos ler lá direitinho. Porque a gente pode, dependendo da versão, a gente pode ler diferente, né? Citar diferente. Gálatas 2:20 diz como? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha, meus irmãos, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque cristão é eu em Cristo e ele em mim. Entendeu? Olha aí, ó, bora repetir? Ser cristão é eu viver em Cristo e ele em mim. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Agora vamos abrir João 15. Abra sua Bíblia, por favor. Em João capítulo 15, versículo 5 a 7. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Aleluia. Se permanecerdes em quem? Em mim. Observe a expressão em mim, em Cristo e etc. Olha o que diz no 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A expressão do versículo 1 é em Cristo, ok? Então, pessoal, aqui nós temos o verdadeiro conceito do cristão que recebe essa promessa. Se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há para ele. Sabe o que significa isso? Não tenha medo após a sua morte. Não duvide da salvação da sua alma. Se você entregou a sua vida a Cristo e está vivendo nele, em obediência à palavra, não tenha dúvida das dúvidas acerca da sua salvação. Porque nenhuma condenação há para aqueles que entregam suas vidas. Irmãos, o que mais atormenta, eu já falei isso em outras pregações. Olha, você sabia que tema inferno, trevas, morte, sepultamento, juízo final, trono branco, juízo eterno? Sabia que esses temas, eles causam até medo em algumas pessoas? Sabia disso? Quando fala do juízo, quando fala do fogo, quando fala do juízo final, quando fala da morte, as pessoas começam a se tremer, muitas delas. É isso que Paulo está dizendo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí, pessoal, eu pensei de botar uma pergunta no slide, mas disse, não, eu faço de boca mesmo. Vamos responder a pergunta. Mas em que se baseia a tal segurança que nós temos? Está aqui no capítulo 8 de Romanos. Bora lá? A pergunta é a seguinte, bora tentar responder. Em que se baseia essa tão grande segurança que o cristão tem em Cristo Jesus? Em que? Bora ver os fundamentos dela? Olha aí a primeira, pode passar. A primeira base da nossa firmeza, da nossa segurança.
o Espírito Santo nos livrou da lei do pecado e da morte. Olha o versículo 2 aí. Eu não disse para vocês permanecerem com o capítulo 8 aí, em prontidão? Veja o que está escrito aí no capítulo 8, versículo 2. Olha aí, ó. Pois a lei do Espírito da vida, isso aqui é o Espírito Santo, certo? Espírito da vida, em Cristo Jesus, olha aí de novo a palavra em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aí, pessoal, é bom que eu diga aqui rapidamente, que lei é essa do pecado e da morte? Hein? Estão me acompanhando? Do capítulo 7. Que diz que todos são pecadores, que ninguém consegue fazer o bem que quer, entende? Que ninguém consegue obedecer a Deus, que o mal que detesta, esse é o que é feio, é isso que se faz. Meus irmãos, aí agora, ouvindo essa mensagem, você que está em casa aí nos assistindo, você pode pegar assim, rapaz, após ouvir essa mensagem do pastor pregando no capítulo 8, eu vou ler o 7 novamente. Leia o 7 novamente. O Espírito nos livrou dessa lei que diz que todos são pecadores, que todos vão morrer, que todos estão condenados aos olhos do Senhor e tal, e que todos são pecadores, que não há nenhum justo, nem sequer um, e que o pecado gera morte. Lá em Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte. Entende? Então, o Espírito em Cristo, agora ele livra o pecador da lei do pecado e da morte. Olha, o livro de Romanos, escuta isso aqui, ele é jurídico também. É um livro muito bom, inclusive, para advogados lerem, porque os advogados, eles vão entender muitos termos, como, por exemplo, justificação. Aparece demais no livro de Romanos. Você sabe o que quer dizer a palavra justificação? É o ato pelo qual um juiz, um magistrado, declara uma pessoa inocentada, sem culpa. Amados irmãos, o livro de Romanos, ele é show de bola, porque ele é um livro fantástico de, assim, nos fazendo entender algumas verdades sobre a vida cristã de uma forma muito clara. Agora vamos ler os outros versículos aí, ó. Versículo 8. Eu estou falando que um dos fundamentos da nossa segurança é que o Espírito Santo nos livrou de uma maldita lei. Certo? Ele nos livrou de uma lei que nos prendia. Olha o versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem o quê, irmãos? Agradar a Deus. Romanos 8, versículo 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, diga misericórdia. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Você está vendo, irmãos, a obra do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele vem. E sabe o que ele faz comigo, com você? Ei. Ele faz com que você não ande mais na carne, mas no Espírito. Porque quem está na carne não pode agradar a Deus. Sabe, é aquele homem desprovido, aquela pessoa que está na carne, aqui ó, carne. Ela não consegue vencer o vício dela, ela não consegue vencer o pecado dela, por ela mesma não consegue, irmãos. Sabe, por isso que as pessoas precisam do Espírito Santo, porque na carne não dá para vencer o pecado, porque a carne pede o pecado. A carne, ela puxa você para o pecado, ela leva você para o pecado, mas o Espírito leva para a vida, para a santidade. Você entende agora por que nós temos segurança? Porque nós não somos mais pessoas comuns. Nós não estamos mais na carne. Está bem aqui, ó, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne,
mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Lembra disso? E nós já mostramos que o Espírito Santo é a prova que nós somos de Deus. É tremendo isso, irmãos, muito tremendo. Bem, a vontade que a gente tem, sabe qual é? É de aprofundar cada ponto desse. Mas a gente pode fazer isso outro dia, né? Vamos para a segunda base. Para a segunda fundamento da nossa segurança. Aquela que eu falei no início. Por que que nenhuma condenação há para nós? Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Ei, meu amigo. Sabe com quem você está falando? Aí agora cabe, né? Tem esse ditado. Você sabe com quem está falando? Ah, meus irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Humanamente falando, ninguém é melhor do que ninguém. Mas espiritualmente acontece um fenômeno quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Ele nos torna seus filhos, irmãos. Eu não estou mais na carne, certo? Eu agora estou no Espírito. E para completar, vem uma outra coisa. O Senhor Deus diz assim: Isaías, tu não é mais uma criatura, mas eu vou te transformar em meu filho. Porque o filho é herdeiro. Como ele só tem um filho, quem é o único filho de Deus? Jesus. Ele me adota. Irmãos, ele me adota. E para quem conhece as leis do nosso país, sabe que a adoção, quando ela é feita, segundo a lei, o filho adotado tem os mesmos direitos do biológico. Tem os mesmos direitos, irmãos. Por isso a lei trata muito bem da adoção. Inclusive, o adotado não pode ser discriminado em relação ao que é de sangue. Não pode. Os pais não podem fazer diferença, uma vez que adota. Sabia disso? Não pode. Porque a lei trata especificamente e diz, não é, que os direitos é igual ao do outro. Vamos ler o texto? Qual é o texto aí? Romanos 8,14. Leia comigo, por favor. Leia comigo. Vai me acompanhando. Não vou ler na minha frente. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de quem, meus irmãos? De Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Nós não somos escravos, não é? Nós somos agora filhos. Para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. A palavra Abba é uma palavra hebraica, quer dizer pai. Mas quer dizer algo muito mais do que isso, quer dizer papai. E que dia é hoje? Rapaz, é tremendo. E nós vamos ver outra coisa aqui que eu fiquei assustado. Irmãos, quem foi que planejou que hoje, dia 11 de agosto, eu estaria pregando sobre Romanos capítulo 8? Que hoje é o dia dos pais. E olha, um dos fundamentos da nossa segurança em Cristo é que eu recebo um Espírito, o mesmo Espírito que agora me tirou da carne, no domínio da carne. Ele diz que esse Espírito me dá o poder de eu me tornar filho. E baseado nele eu posso dizer, papai, meu pai. Chamar Deus de meu pai. Olha, irmãos, quando Jesus aqui na terra disse que era filho de Deus, os fariseus, os judeus que conheciam a lei, que conheciam a Torá, aqui, o Velho Testamento, eles pegavam em pedras para jogar em Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus dizia que era filho de Deus. Eles entendiam que se a pessoa abrir a boca e dizer que é filho de Deus, hoje todo mundo aí está dizendo, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Irmão, dizer que é filho de Deus, irmãos, é uma coisa muito profunda, irmãos. É uma coisa muito séria, é uma coisa muito profunda. E agora, irmãos, baseado nesse texto aqui, que nós estamos lendo,
o Espírito me autoriza, porque eu recebi o Espírito de adoção, está aqui ó, no 15, baseado no qual eu clamo, papai, meu pai, chamando Deus de meu pai. E o versículo 16, o que está escrito? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Rapaz, mais claro do que isso? Só a luz do sol no meio-dia, né? Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também o quê, irmãos? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Posso ouvir um amém? Olha, como eu disse, não era bom a gente aprofundar esses assuntos? Mas tudo bem, eu sei que você já entendeu. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Agora, eu posso bater no peito e dizer, se eu estou em Cristo, eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu também sou herdeiro. Eu tenho direito na herança. Eu sou herdeiro também. Está entendendo, pessoal? É claro. Vamos para o terceiro fundamento da nossa segurança. Bora lá. Olha aí o terceiro fundamento, olha aí. Ó. O Espírito Santo que em nós habita, não é? O que habita em nós, intercede ao Pai ao nosso favor. Irmãos, nós podemos tampar o sol com a peneira? Nós não continuamos fracos? Sim ou não? Tem alguém perfeito aqui? Nós não estamos mais na carne. Então não vá dar desculpa dizendo, eu não posso obedecer a Deus porque eu não consigo. Não. Se agora está no Espírito. Certo? Mas nós não somos perfeitos, correto? Olha aí a solução. Romanos capítulo 8, versículo 26, o que está escrito? Olha aí, ó, o Espírito Santo intercede por nós com quem, irmãos? Também o Espírito, ó, nós não estamos falando até agora do Espírito. O Espírito nos livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito me autoriza a chamar Deus de Pai. E eu agora sou filho, não é? Ele testifica que eu sou filho. E agora o Espírito também, ó, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas ou em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, ou seja, que não dá para se ouvir. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós ou pelos santos. Irmãos, quando você ora, o Espírito Santo diz assim, Isaías, a tua oração não ficou como deve ser feita. Ele completa, irmãos. No momento em que você se ajoelha para orar, o Espírito Santo também ora com você. E onde é que ele mora? Em você. Observe esse detalhe, porque já nós vamos precisar dele. Onde é que está o Espírito Santo agora, irmãos? Onde está o Espírito Santo agora? Agora. Dentro de nós. Ele desceu do céu. Jesus mandou o Espírito Santo habitar em nós. E a Bíblia diz que ele intercede por você. Ele conhece qual é a vontade de Deus. É o que o que nós acabamos de ler. O Espírito Santo sabe qual é a vontade de Deus. E você está aí na sua fraqueza. Você está lutando contra um pensamento. Você não consegue fazer tudo como Deus quer que você faça. Mas o Espírito Santo está lhe ajudando em oração. Agora, nós vamos ver que isso aí não é brincadeira. Eu posso viver de qualquer jeito. Não. É quando você não consegue. E até mesmo as suas orações são falhas. O Espírito Santo intercede por você. Para aí, e suprindo as necessidades. Para que você viva. Aqui a gente poderia falar na oração do Espírito, certo? Em Espírito. Mas não vou entrar nesse detalhe. Quando você ora em Espírito. Mas olha, pessoal, o que a Bíblia está dizendo é que o Espírito Santo, a partir de mim, dentro de mim, ele ora a Deus. Intercedendo por mim, com gemidos que não se dá para ouvir. Ok? Agora nós vamos para a quarta. O tempo voa demais, né, irmãos?
Nós vamos agora para o quarto fundamento daquela segurança que eu falei. Por que que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus? Vocês estão entendendo do começo? Ele me livrou da lei do pecado e da morte. Ok? Eu agora não estou mais na carne, mas no Espírito. Eu, Isaías, você, todos nós que aceitamos Jesus, estamos em Cristo. Segundo, o Espírito Santo me adotou. Eu agora sou adotado, sou filho e sou herdeiro. Então por que eu não tenho segurança em Cristo? Por que eu não posso abrir a boca e dizer, como Paulo disse, nenhuma condenação existe mais para mim e para aqueles que estão em Cristo? Sou filho e herdeiro. Qual foi a terceira que nós vimos? O Espírito Santo me ajuda. Não estou mais... não é somente eu, entende? Não depende só de mim mais. Quer dizer, eu não estou lutando sozinho. É isso que eu quis dizer. Eu não estou mais sozinho. Tem alguém me ajudando nas minhas fraquezas. É o Espírito Santo. E agora? Qual é a quarta? Deus é por nós. Você quer ver aí? Olha aí, ó. O que diz em Romanos 8, 31 a 33? Irmãos, esse texto aí é tremendo. Quando a gente lê assim relacionado com o que nós estamos fazendo a ligação, olha aí o 31, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas são essas? A que nós acabamos de ler, entende? Ele está falando das coisas que nós já lemos, estamos estudando. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? É como uma espécie de conclusão. Se Deus é por nós, quem será o quê? Contra nós, meus irmãos. Eu te pergunto, quem é que pode ser contra nós agora? Me diga. Me diga quem é que pode ser contra o cristão e prevalecer, vencer o cristão em argumento ou em acusação. Porque, sabe o que ele está dizendo aí? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, nós não somos pouca coisa não, irmãos. Nós somos seres mortais. Comemos arroz e feijão ainda. Mas um dia, por uma questão de tempo, nosso corpo será glorificado e estaremos na glória. Seremos arrebatados ao céu. Estaremos com o Senhor na glória para todos sempre. Quem pode dizer amém? Mas, irmãos, Deus é por nós. Aí, ó. Olha o 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmãos, você sabe qual é a função de Satanás? Quem tentará o quê? Acusação contra os eleitos de Deus. Vocês sabem o que quer dizer a palavra diabo? Eu não falei no início do culto sobre a gente não ter preguiça de procurar o significado das palavras, eu não falei? Quem aqui já procurou o significado da palavra diabo? Você alguma vez na vida teve a curiosidade de procurar saber o que quer dizer a palavra diabo? Diabo quer dizer acusador, meus irmãos. E a Bíblia cita muitos exemplos do diabo acusando. Lembra que ele acusou Jó? Olha, meus irmãos, a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 12, que o diabo, o nosso acusador, foi expulso da presença, Ele foi expulso. Eu quero te dizer, da presença de Deus, eu quero te dizer, meus irmãos, que a função do diabo é acusar. Olha, a função do diabo é acusar, porque o nome dele quer dizer acusador. E agora Paulo está dizendo, quem é que tem coragem agora de se levantar e a nos acusar diante de Deus? Sabe quem é que nos justifica? Quem nos justifica, irmãos? Baseado no texto aí. Dê uma olhada. 33. Quem é que nos justifica, irmãos?
Quem é que nos justifica? O próprio Deus. É Deus quem justifica. A palavra justificar significa declarar sem culpa. Está vendo como é profundo? Está aí, ó. Esse é o quarto fundamento da nossa segurança. Pode aparecer lá um gaiato chamado diabo e vai dizer assim: Deus, o Senhor é perfeito, mas o teu filho não é. O Senhor é um Deus santo, mas olha aqui esse pecador aqui, ó, esse pecadorzinho aqui. Falho. Ele não consegue fazer tudo o que o Senhor manda. Rapaz, Deus se levanta e diz assim, ó, eu cuido dele, ele é meu filho. Aí nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós, que nos ajuda. Aí agora vamos fechar com chave de ouro, não é? Bora ver o quinto fundamento, bora? Vocês querem ver comigo? Olha aí o quinto. Rapaz, eu fico maravilhado. Agora vocês vão entender por que eu disse que hoje, por duas coisas, me chamou a atenção eu pregar sobre isso. Irmãos, primeiro dia dos pais chamando Deus de Abba Pai, né? E outra coisa, Jesus intercede junto ao Pai no céu. Observe essa expressão. Eu agora, você diz, mas pastor Isaías, quer dizer que o Espírito Santo intercede por nós e Jesus também sim. Qual é a diferença? O Espírito Santo está dentro de nós. Lembra que o texto fala que ele habita em nós? Nós lemos. Habita em nós. E olha agora, versículo 34. Romanos 8, 34. Abra, por favor, abra aí. Romanos 8, 34. Sabe, algumas vezes a gente percebe que o slide, ele prende muitas vezes mais a pessoa no slide, não é? E aí eu quero que os irmãos fiquem muito ligados para não deixar de ler, também de olhar e de observar o que o pregador está explicando. Ó, quem os condenará? Irmãos, aqui não é acusação, aqui já é a palavra condenação, né? Ou seja, quem é que vai condenar? Quem é que vai conseguir prevalecer acusando os filhos de Deus, né? Ou os cristãos? Aí diz aqui, ó, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, aqui é a figura do advogado. E hoje, que dia é hoje? O dia do advogado, irmãos. Que coisa. Olha, deixa eu dizer o seguinte. Quando nós, irmãos, lemos esse texto, nós vemos a figura de Jesus intercedendo junto ao Pai. Olha, cadê as cadeiras? A Bíblia diz que todas as vezes que a Bíblia fala de Jesus, diz que ele está à direita de Deus, ok? A direita é o seguinte, o trono de Deus está aqui e Jesus está aqui à sua direita, intercedendo por nós. Olha, se disseram a você que existe uma outra pessoa que intercede por você junto a Deus, enganaram você. Porque a única pessoa que a Bíblia diz que está ao lado de Deus, intercedendo por nós, é Jesus. Ele age como verdadeiro advogado de defesa. O diabo seria o acusador. Aquele que aponta os nossos erros, as nossas falhas, que acusa. Mas nós temos um poderoso advogado que está pronto para nos defender junto ao Pai. Está aí, está no 34. E para corroborar com essa verdade, pessoal, abra bem aí a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, verso 1. 1 João, capítulo 2, verso 1. Olha o que está escrito. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E eu poderia continuar aqui o texto, mas por causa do tempo, nós vamos parar por aqui. Mas eu quero convidar você a que leia esse texto aí de 1 João 2, de 1 a 6. Ok? Nós só lemos o 1. E nesse versículo 1 diz o quê? Se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai.
E você acha que esse advogado aí é fraco? Que nota você daria para esse advogado? Você confiaria em entregar uma causa a ele? Você confiaria em entregar a sua causa a esse grande e poderoso advogado? Certamente sim, porque ele é mais do que competente. Ele é poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que morreu por você. É aquele que deu a sua vida por você. Então ele tem autoridade também. Ele não tem só conhecimento. Ele te conhece porque ele te formou também. Ele te salvou, ele te perdoou, ele lavou os teus pecados, mas ele deu a sua vida por você. Portanto, ele é o grande advogado. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, meus irmãos. Meu Deus. Mais forte essas palmas. Ele é o nosso grande advogado. Ele intercede por nós. E eu te digo, e eu te pergunto, não está claro por que nós temos tanta segurança? Por acaso eu estou falando aqui algumas coisas sem sentido? Ou tudo que eu falei não tem sentido biblicamente, espiritualmente? Porque nós temos tanta segurança. Ele é o nosso advogado, irmãos. Pronto? Terminou. Esse é o nosso fundamento. Agora, eu não li, meus irmãos, tanta coisa do capítulo 8. Agora, olha a conclusão. Olha a conclusão. Não brinque com nada, porque tudo aqui foi colocado com muito cuidado. Olha, se inscreva no canal, tá bom? E compartilhe essa mensagem para edificar a vida de tanta gente. Certamente vai edificar. Compartilhe mesmo e ouça com muita atenção. Olha aí a nossa conclusão. Chegamos a duas conclusões. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu quero que você olhe bem aí, rapidamente, para o capítulo 8. Capítulo 8, versículo 35. Quem tentará acusação contra os eleitos? Não. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Versículo 37. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Quem pode dizer amém? Olha o 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, que são, no caso aqui, os demônios, nem as coisas do presente, nem do porvir, e nem os poderes, nem a altura, e nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Olha, meus irmãos, tem uma expressão que a gente faz assim, né? Ei, rapaz, eu estou pisando firme. Não tem essa expressão? Já viu alguém fazer isso? Olha, os meus pés, estão em terreno firme, meu amigo. Eu estou seguro. Podemos dizer isso, se nós estamos em Cristo Jesus. E aí, a outra parte aí, qual é a segunda conclusão? Eu quero que vocês anotem. Eu vou falar aqui, porque nesse... as referências, né? Que elas não estão aí, as referências. Você está anotando? Anote aí. Romanos 6, 1 e 2. E de 6 a 8. 1 João 2, de 1 a 6. E 15 a 17. E atenção para essa que eu vou citar nesse exato momento. Capítulo 3, de 1 a 10. 1 João. Por que eu estou citando essas referências? Porque elas não aparecem no slide. E eu estou citando para você. Porque eu gostaria de ter lido essas referências. Eu gostaria de ter lido. Mas qual é a segunda conclusão? A segunda conclusão é que só os fiéis a Cristo têm direito a essa segurança espiritual. Sabe por quê? Porque o bonitinho, tem muito bonitinho aí, bonitinho entre aspas, ouvindo uma mensagem dessa até aqui, ele pode dizer, eu sou filho de Deus. Ou eu não preciso me preocupar. Depois que eu ouvi o pastor Isaías falando tudo isso aí, agora eu não preciso me preocupar com uma vida assim de santidade, porque
o quê? Olha o que diz Romanos capítulo 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça de Deus mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Olha aqui, ó. O verdadeiro cristão, ele é fiel a Cristo e ele não tem prazer mais numa vida pecaminosa. Se você, por alguma razão, se declara cristão e não tem deixado o pecado, não deixa a vida pecaminosa, fique você sabendo que o teu cristianismo é frouxo, fraco. Eu posso usar a expressão dizer que ele não é verdadeiro e que a tua conversão talvez nunca existiu, nunca aconteceu. Sabe por quê? Porque o verdadeiro cristão abandona o pecado. O verdadeiro cristão não permanece no pecado. Ele deixa o pecado. Sabe por quê? Porque ele já morreu para ele. Ele já morreu para o mundo. Quem pode dizer amém? Que Deus nos abençoe. Tá bom? Deus abençoe essa linda mensagem. E desejo que você continue lendo o livro de Romanos e analisando. Um forte abraço em Cristo Jesus. Glória a Deus.